Vamos começar. Pode ler a introdução do 1. Nesse trimestre, trataremos sobre adoração. Nesta primeira lição, teremos uma visão geral sobre o tema, porém as 12 lições posteriores se embasarão em nossos livros históricos, pois são um manual de Deus para quem adorá-lo em verdade. Olha aí. É isso aí. Então, nesse trimestre, a gente vai estudar sobre adoração, mas não do jeito que a gente está acostumado de usar o Novo Testamento para estudar sobre adoração, mas sim os livros históricos. Alguém aqui tem ideia de quais são os livros históricos? A gente tem no Antigo Testamento, a gente divide eles em livros da lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vem os históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. E aí o Jó já é o livros poéticos, né? Quer saber como que a letra decorou? A gente decorou essa com aquela musiquinha das crianças, aquela Gênesis, Levítico. Depois que você tira o ritmo, você lembra do resto. Eternamente. Viu, gente? Olha só. A gente é velho, tão velho. Bom, vamos lá, pro ponto 1. E falar sobre o conceito de adoração. Segundo o dicionário Aurélio, adorar significa render culto à divindade, amar em demasia, gostar muitíssimo, afeição extrema. Adoração na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, traz o sentido geral de serviço. Uma das formas em que a palavra adoração aparece na Bíblia é no hebraico bolda, no grego latreia, ambas se referindo ao serviço prestado por empregados ou escravos. Porém, ela também aparece como Hishtawa no hebraico e no grego como proskinel, com o sentido de prostrar-se a Deus, demonstrando temor e reverência a Ele. Atos estes que tipificam a adoração da forma como conhecemos nos dias de hoje. Bom, eu não sei muito bem qual é o léxico que eles procuram para achar essas palavras aí. Eu realmente não sei o que eles usam para comentar aqui. Então, vamos separar logo aqui. Aqui na revista, ele diz que a adoração está relacionada com o serviço. Então, a gente vai ir contra, porque a nossa visão de adoração é contra o serviço. Não que a gente seja contra o serviço, tá? Trabalhar é bom, gente, faz currículo. Mas qual que é a ideia? Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento a palavra shara para adoração. E shara significa inclinar-se, né? Render culto, adorar. E no grego a gente tem a palavra proskinel, que é quase a mesma ideia, né? No grego vai ser venerar, o proskinel, e no hebraico o shara vai ser inclinar-se. Palavras que menos é usada no hebraico para adoração é o abad, que seria trabalhar para, e no grego sebomai e o latrel que eles colocaram aqui em cima, né, que seria serviço religioso. Por que a gente tem essa ideia de separar a adoração do serviço? Eu gosto bastante de usar para preparar as aulas o dicionário Wycliffe. Você já viu no dicionário Wycliffe? É aquele que eles estavam concorrendo na rifa das irmãs, aquele dicionário grandão. É aquele lá é bom mesmo. Uma das definições que ele tem para adoração no dicionário Wycliffe é que o propósito da adoração é estabelecer estabelecer ou dar expressão ao relacionamento entre a criatura e a divindade. O que isso significa? Que a adoração é a expressão de um relacionamento, não a expressão de um serviço. É claro, com o serviço você pode expressar o relacionamento, mas não é a última. O último conceito da adoração não é o serviço, mas sim a expressão desse amor para. Vamos lá, né? A gente tem, para estudar a Bíblia, estudar um texto, quando você pega um tema, a gente tem aquela lei da primeira menção. A gente vai para a primeira menção do tema, do texto, na Bíblia, para a gente conseguir achar um sentido para o contexto inteiro do tema. A gente estava trabalhando sobre adoração em João, tá? Mas não é a primeira vez que ele é citado na Bíblia. Qual que é a primeira vez?
Ó, o pastor vai acabar dando spoiler daqui a pouco, ele vai falar. O que seria adoração? A gente falou que adoração é relacionamento. Então vamos dar uma simplificada, né? Qual a primeira vez que o relacionamento entre criatura e divindade acontece na Bíblia? Com Adão. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Deus cria o homem e coloca ele no Jardim do Éden para que ele trabalhe no Jardim do Éden. O trabalho do homem no Jardim do Éden era adoração a Deus? Não, ele estava cuidando do ambiente que ele deveria morar. Onde dava-se o relacionamento de Adão com Deus? Na viração do sábado. Na viração do descanso. Adão trabalhava os 6 dias e no Shabat ele encontrava Deus. Viu? 6 dias de serviço ele trabalhava tranquilo. No dia do descanso é que ele tinha esse momento de relacionamento com Deus. Vamos ver isso mais pra frente depois? Então, onde a gente vê essa regra de adoração? A gente vê nos mandamentos. A gente tem ali nos mandamentos, né? 6 dias você vai trabalhar, no 7º dia é descanso separado pelo Senhor. A ideia sempre é essa, que você trabalha, você cumpre o seu serviço para organizar o seu ambiente, para você suprir a necessidade da sua sociedade, da sua família, mas no momento que você deve adorar a Deus, você tem que adorar só a Deus, sem trabalhar, sem serviço. Por isso que essa ideia de falar que adoração é serviço é meio errada, porque senão você vai acabar sendo um funcionário de Deus e não o servo, não o filho de Deus, um filho de Deus. A ideia sempre foi relacionamento, não tanto serviço. Por isso que a gente vê Deus falando que quer misericórdia, não holocausto. Ele quer esse coração voltado a amar o próximo e não só fazer o ritual. Por isso que a gente acaba meio olhando para o Antigo Testamento e pensando que a adoração lá é muito em serviço. Porque o povo colocou mais serviço na adoração do que deveria. A adoração deveria ser uma ordem de relacionamento com Deus. Tá ok? Acho que vamos passar mais para frente. Basicamente a gente tem 2 formas de adoração. Né? A sua adoração individual, devoção individual, e a adoração coletiva. Qual que é a diferença de uma para outra? A gente colocou que a adoração é uma expressão de relacionamento, tá? Então a sua adoração individual vai ser a expressão daquele relacionamento que você tem com Deus ali no seu individual, na sua devoção individual. Tá? Você ama Deus, aí você o adora. Esse é o seu relacionamento individual, sua devoção individual. E agora como é que seria então essa devoção coletiva? Assim como, né, temos o grande mandamento de amar a Deus, a gente tem o grande mandamento de amar o próximo. A relação, essa expressão da relação do seu amor com o próximo, ela vai ser externada, expressada na sua adoração congregacional. Quando você está ali com os seus irmãos e você faz aquela adoração congregacional com eles, você só consegue fazer isso se você tem amor para o seu irmão. Você não vai... Vamos colocar aquela ideia, né? Você não vai fazer uma festa com quem você não gosta. Você não vai fazer uma festa com quem você não tem essa relação de amor, de relacionamento. Da mesma forma é a adoração em congregação. Você ama o seu irmão, você está ali junto com o seu irmão, você junta a mãozinha e aí vocês adoram juntos. A ideia da adoração individual é você entrar na presença de Deus e levar a sua adoração a Ele. Adoração no congregacional, tá chegando. Tem uma aqui, pode vir. Adoração congregacional é você demonstrar, levar o povo a uma adoração, a um momento de adoração maior. Tanto que a gente tem aqui o grupo de louvor, quando a gente está na adoração congregacional, a ideia do grupo de louvor sempre é levar o povo a adorar, a se relacionar com Deus. Sempre a ideia da adoração vai ser de relacionamento.
não de serviço. O serviço vem depois, ele vem como uma consequência depois desse relacionamento. Mas a ideia principal é assim, você ter o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo. Certo? Vamos continuar. A gente tem uma frase bem bacana aqui na revista, do John Wesley. Olha lá. É o que está com hashtag para refletir. Não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governa o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. Vocês conhecem John Wesley? Ô, gente, né? Igreja Metodista Wesleyana. John Wesley é uma história bem bacana de vocês procurarem. Ele teve bastante dificuldades. Eu acho bacana na história do John Wesley como é que ele teve esse encontro com Deus, né? Diz que ele sempre esteve nesse contexto protestante, né? A mãe dele, a Suzanne Wesley, já tinha mesmo essa ideia do pietismo e tal, mas ele foi sentir aquele calor no coração, como a gente tem na história da Metodista, né? Depois de uma experiência com uma galera, os moravianos. Já ouviram falar dos moravianos? Procurem, é legal. Ele estava num navio e aí tinha esse grupo moravianos, de missionários moravianos lá. E ele vendo aquele povo adorando e o serviço que eles faziam não era um serviço apenas por servir, era por amor ao próximo. Eles iam nesse sentido. E aí ele, olhando esse relacionamento, ele começou a sentir o peso do que ele estava fazendo. E aí ele sentiu esse aquecimento no coração, em vista desses relacionamentos, dessa ideia de relacionamento. Isso é bacana. Se der, eu acho que eu vou colocar um link lá de um programa sobre o John Wesley no grupo. Aí depois eu passo pro Thiago, pro Elton, e eles passam para vocês também. Tá? Mas é bacana, estuda a história de John Wesley e da Suzanne Wesley também, a mãe dele, que foi bem importante. Vamos conhecendo os verdadeiros adoradores. Precisa de alguma conclusão, pastor? Alguma? Não? Pode continuar? Deixa eu ver quem que eu uso de vítima. Aí, ó, você. Carol. É o 2 e o 2.1. Sendo um verdadeiro adorador. No Antigo Testamento, as referências de adoração estavam ligadas aos rituais litúrgicos, como os cultos nas sinagogas, as festas e os jejuns. Claro que alguns homens fizeram a diferença, mesmo no Antigo Testamento. Adoraram a Deus com todo o seu ser. Cristo traz a adoração como um ato de louvor e reverência a Deus de forma mais simples e com uma mesma ou maior intensidade, pois ele demonstra que adorar a Deus não é simplesmente o ato dentro do templo ou em uma festa, e sim o ato em um favor do próximo, ou seja, atitudes cotidianas e rotineiras que devem trazer um bem-estar espiritual e material àqueles que necessitam. A melhor forma de um adorador é vivendo a verdade, e ser um adorador é vivendo a verdade, fazendo a sua vontade e desta forma glorificá-lo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:21. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não? Vocês podem falar, tá, gente? Bom, a melhor forma de ser um adorador é vivendo a verdade, fazendo a sua vontade e dessa forma glorificá-lo, né? A adoração não é um hábito, né? Vamos voltar de novo para o problema do serviço. Qual que é o problema do serviço? Que o serviço se torna hábito, né? Você fazer uma coisa por obrigação, essa coisa se torna hábito, né? Tipo, por exemplo, vocês ainda frequentam a escola, vocês aqui, né? Vocês vão para a escola todo dia de manhã porque vocês gostam disso? É por hábito, né? É obrigação. Já, mesmo, talvez, não sei se isso acontece com vocês, no final de semana vocês poderiam acordar mais tarde, vocês acabam acordando cedo? É porque isso se tornou hábito. Não é que vocês gostam de acordar cedo, mas isso acabou se tornando um hábito. Diferente da Thalita, que ia pra escola porque ela gostava. Eu não sei o que, às vezes aparece esses seres humanos estranhos, assim, sabe? Não é nem toda aula que ele vai, mas
É só as aulas de física, né? Credo. Mas é esse que é a diferença entre o hábito e o estilo de vida. Tá? Alguma coisa que você faz pelo seu gosto, pelo seu estilo de vida, você faz sempre porque você gosta de fazer aquilo, não porque você foi obrigado a fazer aquilo. É nisso que a gente coloca. A adoração não é um hábito, e sim um estilo de vida. Sei lá, eu gosto bastante de ler, né? Ler fantasia, ler quadrinho. Eu não leio mais por obrigação. Eu leio porque eu gosto de ler. E isso não é um hábito ler. É um estilo que eu gosto, é um estilo de vida que eu gosto de ler. Por exemplo, eu gosto de cultura pop, né? Cultura nerd. Eu não pesquiso, eu não procuro essas coisas porque eu sou obrigado a isso, porque é um hábito. É porque eu gosto. Né? Eu gosto de teologia, eu gosto de procurar. Eu ainda não tenho curso padrão. Eu deveria ter, mas ainda não tenho. Mas eu estudo, eu pego os livros, eu leio, não porque eu sou obrigado a isso, mas porque eu gosto. Essa é a ideia. A adoração não é algo que você é obrigado a fazer como um serviço. Né? Todo dia eu tenho que bater o meu cartão aqui. Deus, tô aqui, bateu os 15 minutos, eu vou embora. A adoração é um estilo de vida. Ela vai ser orgânica na sua vida. Enquanto você estiver andando ali, já deu, às vezes, quando você está nesse estilo de vida, quando você entende que a adoração não é mais um tempo no meio do culto, ou não é o culto no meio da semana, você tá andando no meio da rua ali com o fone no ouvido, você começa a orar, fala, meu Deus, é isso mesmo, é isso. Ou que nem a Sarinha falou um dia, o pastor também, né? Que você tava ali e quase começou a falar língua estranha no ônibus ali. Porque não é necessário um templo físico, em um tempo regrado para que a adoração aconteça. Quando a adoração é um estilo de vida, ela vai acontecer onde quer que você esteja. Porque o templo é você. Né? Quando você aprende, quando você entende que a adoração é algo que faz parte da sua vida, ela não precisa ser limitada à igreja. Limitada à igreja, eu digo a instituição que a gente está agora. Ela faz parte de você e ela está com você e é você. Deu para entender? Quer que volte a algum ponto? Eu não sei se você vai falar, mas acho que o grande problema de você comparar a adoração com o serviço é que você trabalha por algum motivo. Exato. Isso. Bom, eu não ia tocar nisso, mas vamos tocar então. Mais alguma coisa, pastor, antes de ir no problema? Também, quando é nascido, nós somos nascidos de novo, nós temos algo que não é colocado em nós. Por exemplo, se eu perguntar aqui, eu acredito que todos possam dizer, não, eu amo a Cristo, eu venho à igreja porque eu amo. Mas alguns vieram a Jesus por causa do pai e a mãe. E às vezes vinham à igreja assim, puxa vida, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o pai vai ficar chateado, a mãe vai me cobrar e tal. Porque não houve dentro de você uma transformação. Ou seja, eu sirvo ao Senhor e eu amo e eu sou um adorador, não porque Ele faz alguma coisa de boa para mim, mas porque eu o amo. E eu entendi que essa palavra é verdadeira e faço com júbilo, com alegria. Todos os dias eu sou agradecido e adoro a Deus o tempo todo. Se eu não me engano foi John Wesley que falou, perguntaram a ele quantas horas ele orava e quanto tempo ele estava, para ele ter o que tinha, saber o que sabia, ter o nível que tinha de relacionamento com Deus. Ele falou assim, eu não oro mais que 5 minutos, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Ou seja, é uma vida, é um compromisso. Eu sempre dou um relacionamento de adorar e servir a Deus como um casamento. Tem casamento que é suportável, se suportam. Estão juntos por causa dos filhos, estão juntos por um monte de outras coisas. Então eles se suportam.
Tem crente que vem à igreja, ele vem, ele por religião, ele é religioso, ele não ama Cristo, ele não é um adorador em todo o tempo. Amar e adorar é uma compreensão que você teve de Jesus é o meu Salvador e eu o adoro independente da circunstância que eu estou vivendo. Seja eu bem-sucedido ou não, eu o adoro em todo o tempo. Eu tenho um relacionamento. Acho que eu falei um pouquinho na aula anterior, em que eu decidia servir a Jesus, ainda bem jovem. Num culto dos jovens aqui até falei que não era tão natural uma menina ficar mexendo com um menino na época. Aconteceu comigo, mas eu vejo que o quê? Não é que é uma beldade aqui, não é que uma pessoa... É que o que o inimigo quer tirar de nós? Ele quer usar uma pessoa que desvirtua você, porque nós estamos em fase de formação, estou dizendo os jovens, os adolescentes jovens, está em fase de crescimento e desenvolvimento de raciocínio, de cérebro, de tudo, de uma estrutura. Então, se conseguir tirar o foco que você serve a Deus, não é porque Ele te faz bem, é porque você o ama, você o adora em todo o tempo, independente da circunstância ou da condição. Você adora de verdade. Então é um estilo de vida, é uma escolha. Eu sirvo e vou servir, ainda que ele me maltrate, ainda que ele não me ajude, ainda que ele não faça nada por mim, eu o amo. Não tem alguém, e as jovens, às vezes tem algumas jovens que é mais tendenciosa a isso, pelo menos que eu observo, é quando vê um cantor que ama, quando vê ele, faz um berreiro, grita e faz e tal. Por quê? Nem todos são assim, não estou generalizando. Se você não for assim, não me leva a mal. Não faz isso também. Agora, Futebol. por quê? Porque Futebol, nome de futebol. futebol, também faz aquele alvoroço porque o time ganhou e fez lá. O que se torna um estilo de vida. Eu conheço jovens, tinha um menino lá que trabalhou comigo, agora esses dias ele saiu da empresa, mas ele é palmeirense. Tudo na vida dele é palmeira, tudo que cor é verde. Então, tudo menos mundial. por exemplo, ele vai fazer alguma coisa, ele pinta de verde, ele põe o verde. Por quê? É algo que faz parte da vida dele. Se você pregar contra aquilo, ele vai achar ruim. Então, da mesma maneira, é nós ter o entendimento que a servir a Cristo não é uma obrigação, mas é um relacionamento que você tem com Cristo e você adora, independente se o Cauê adorar ou não, se o teu líder adorar ou não, se o teu pastor adorar ou não, se o teu pai, tua mãe, enfim. Eu o sirvo e adoro voluntariamente, sendo agradecido em todo o tempo. Deu para entender mais ou menos isso? Isso aí. Vocês já assistiram o canal do TV Super? Da Igreja da Lagoinha? Sabe, né? Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, Valadão Família. Eu tava vendo ontem um programa que é o Alta Tensão, que é bem pra jovem, assim, sabe? E aí tava o pastor Lelo falando do testemunho dele. Diz que quando ele era jovem, ele nasceu no berço evangélico, daí ele teve a sua conversão com 16 anos, bem jovem. Daí quando ele foi pra faculdade, ele começou a ter aqueles pensamentos, né? Normal de questionamento. Aí um dos questionamentos que ele teve foi assim: eu não adoro a Deus porque eu quero adorar a Deus, porque eu conheci o Deus dos meus pais. Né, que eu conheci, eu adoro porque meus pais me fizeram isso, me fizeram assim. E aí ele começou a ter essa crise de fé. E aí numa pregação, o pastor, né, tava lá falando, e aí ele chegou bem no ponto, né, o pastor não olhou para ele, mas na mensagem falou assim: você tem essa crise, você tem essa falta de certeza porque você adora o Deus dos seus pais. Você tem que adorar o Deus seu que você conhece. Essa é a ideia. Você não deve adorar, você não deve servir a Deus
pelo relacionamento do outro, né? Pelo relacionamento, no nosso caso, como a gente é mais jovem, pelo relacionamento dos nossos pais. A gente não adora o Deus pelo que os nossos pais têm de relacionamento com eles. A gente tem que adorar a Deus pelo nosso relacionamento com Ele, como reflexo do nosso relacionamento com Ele. Ok? O ponto que a Thalita colocou do serviço e recompensa, que é uma ideia bem, infelizmente, bem forte no meio do evangelicalismo brasileiro, e isso foi abordado num livro que eu gosto bastante. Aqui vai ficar mais uma dica, ó. Graça Futura, do Piper, do John Piper. Nas pregações, nas exposições do Piper, ele tem bastante essa ideia de que quanto mais satisfeito você é em Deus, mais a sua adoração glorifica-o, né? Quanto mais satisfeito você está com Deus, quanto mais essa sua relação é satisfeita com Deus, mais você glorifica Ele. Nesse livro Graça Futura, nos primeiros capítulos, ele vai fazer a distinção entre graça futura e a ética do devedor. O que seria essa ética do devedor? Você recebe a graça de Deus e nesse sentido de dever a Ele, você o adora em retribuição. Parece errado aqui? A princípio não. Mas qual que é o nocivo dessa ideia? Não há como você retribuir o que é dado de graça. Isso parece ser anti aquilo que a gente aprende, né? Mas é realmente o que deveria ser. Presta atenção, imagine. Seu pai chega para você ali com um embrulho e te dá de presente. O que você vai fazer? Obrigado, beleza. Você vai tentar pagar para ele depois? Não há sentido você pagar por algo que você recebeu de presente, que você recebeu de graça. Por isso, essa ideia da adoração retributiva quebra a ideia da graça. Porque a graça ela foi entregue ao homem de graça, como algo que ele não deveria, ele não conseguiria pagar, ele não iria pagar, então foi algo entregue de graça ao homem. No momento que ele parte tentando retribuir isso, quebra a ideia da graça. Aí, indo mais a fundo no pensamento do Piper, eu sempre vejo, e creio que não é pela minha capacidade, é por graça de Deus, graças a Deus, o serviço na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não está relacionado a você fazer algo para Deus. Porque Deus ele não precisa de servos, de zeladores, né? Se ele quisesse alguém que fizesse o serviço que ele precisa de maneira correta, ele usava os anjos, né? Ele não precisa de serviçais. Todo o serviço que a gente encontra, Deus ordenando, Cristo ordenando na Bíblia, é para você fazer ao próximo. Né? Vamos ver lá. Eu acho, não sei, vocês não participaram do devocional de Páscoa, né? Mas no devocional de Páscoa, na quarta-feira, eu coloquei o devocional sobre o lava-pés. Que é aquela parte lá, Jesus chega na ceia aos 12, pega uma toalha, coloca no ombro e vai lavando o pé de cada um. Qual que era essa ideia? Não há servo maior do que o seu Senhor. Se Cristo serviu o seu próximo ali e lavou o pé dele, você vai fazer a mesma coisa. A ideia é de você fazer o serviço para o seu próximo. E a Deus, o que sobra a Deus? Deus ele não chama mais a gente de servo, chama a gente de amigo. Essa é a ideia. Qual que é o problema de você fazer um serviço a Deus mediante a adoração pela graça? A princípio parece que você está fazendo isso por gratidão. Mas se você colocar a ideia no centro, no lugar certo, você vai estar fazendo uma retribuição por honra própria, por ego. Você lembra aqueles filmes de faroeste? Acho que vocês não assistiram filme de faroeste, mas assistam.
Quando uma pessoa tava lá, tipo, em risco de vida, aí vinha outra e salvava ela, aí falava assim, poxa, eu tô com uma dívida com você, uma dívida de vida. A pessoa só saía do lado da outra depois que pagasse aquela dívida. Quando a gente coloca essa adoração retributiva na frente da graça de Deus, a ideia é a mesma, né? Você estava naquele risco de ir para o inferno, Deus te salvou, aí você tem essa dívida de vida. A dívida de vida, tanto nesse sentido aqui, quanto no sentido dos filmes de faroeste, a pessoa tinha essa ideia da responsabilidade dela pagar essa dívida pela sua própria honra. E se ela não pagasse a dívida, a honra dela mesma está suja nesse sentido. Então, quando você coloca que a ideia da adoração retributiva para a graça, você coloca que essa adoração é para o seu próprio ego. É para você sanar a sua própria honra. Como se você pensasse que a graça fosse uma ofensa à sua honra. Tá? Agora a gente colocou essa ideia da graça ser gratuita. Eu acho que é bom a gente colocar um antídoto à ideia errada também, com... Aí já vai outro livro. Discipulado. Agora esse daqui é mais difícil. Eu vou colocar só o segundo nome. Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. É alemão do bicho, né? Ele pegou essa mesma ideia, é mais antigo o livro, né, da época da Segunda Guerra Mundial, lembra? De novo? Tá ligado que teve uma galera que quis matar o Hitler? Foi ele. A ideia da graça no livro do Bonhoeffer vai ser entre a graça barata e a graça preciosa, né? A gente tem essa tradução em português. Qual que é a ideia da graça barata? Essa é a ideia que a gente colocou aqui. É que a graça, ela não é pagável. Ela foi dada de graça. Ela é gratuita. Mas essa ideia, se você colocar ela sem uns parâmetros embasados, acaba meio ficando como... fui salvo, sou salvo para sempre. A graça é de graça, eu posso pegar quando eu quiser. Fica essa ideia meio errada na graça. Mas é bom você ver que a graça ela foi custosa. Do mesmo jeito, vamos voltar pro exemplo do pai da Isa, né? É de graça, mas tem um valor. É de graça, mas alguém pagou esse valor, né? Na ideia que a gente colocou aqui, né, que o bispo Márcio deu presente para Isa. O apóstolo deu presente para ela. Para ela, que é filha, custou? Foi de graça. Mas para ele, o pai, custou. Né? Esse Kindle aí, quem comprou? Tua mãe. Para você, custou alguma coisa? Mas para ela custou. Se custou. Custou. Entende? A graça, para você, não custou nada. Mas pro pai, custou. Né? Isso a gente tem essa ideia do que custou na aula passada. Se vocês quiserem entrar lá no YouTube, eu mando o link para vocês. A gente já tá com o áudio da aula passada no YouTube já, eu acho. Tá, não, já tá sim. Beleza? Aí depois a gente vê mais com 1h30 de explicação. Uma colocação bem bacana é que quando você tem um relacionamento, uma experiência pessoal com Cristo, isso se torna fácil de viver. Por quê? Porque quando você tem uma experiência dos outros, uma experiência com o que o pai contou, o que o pregador fez, o que um livro que você leu e tem uma história bacana, em que a pessoa conta ali um testemunho de vida, tem um relacionamento com Deus bacana, então você vai, quando você estiver vivendo aquela ideia do outro, é ruim. Agora, quando você tem a sua própria experiência com Cristo, aí você consegue entender que houve um preço, ainda que a salvação é de graça, mas houve um preço pago. Ainda que não te custou nada, mas você tem uma experiência, um relacionamento com Cristo, a ponto de você entender, falar, não, puxa vida, custou, não é só de graça. E aí você faz no momento da alegria,
da festa, você tem júbilo. Agora, no momento da dificuldade, da adversidade, você não questiona Deus. Fala, puxa vida, Deus não fez isso por mim, Deus não fez aquilo por mim. Você vai ver aonde eu errei. Você vai se falando aonde que eu falhei. A falha não está no Deus que você serve, a falha está em você. Aí você, pelo relacionamento que você tem, você vai pensar, aonde eu falhei para que isso acontecesse? Em que ponto da minha caminhada eu deixei de fazer alguma coisa boa ou deixei de fazer algo para que acontecesse isso? Eu vejo em servir a Deus e relacionamento com Deus é igual a vida dia a dia. Tem momentos que você faz alguns negócios ou alguma coisa que não é boa. A princípio é bom. Aí quando passa os dias, uau, deu tudo errado. Aí você vai pensar, mas eu não devia ter feito daquela maneira. Eu não devia ter me comprometido com aquilo, né? E aí você tem um arrependimento. Então, tendo um relacionamento e sabendo que é de graça, mas alguém pagou, você tem um relacionamento e começa a ter experiência em servir ao Senhor. Então você é grato a Ele, você serve e o ama incondicional. Não é porque aquilo que Ele te abençoou. Observe que nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas vão à igreja por causa de casa, carro e bem-estar. Não vão à igreja porque ama a Cristo e quer servir, quer ser abençoado, ou quer ter uma vida com Cristo, uma experiência. Então, é necessário que nós entendamos que necessitamos ter uma experiência individual com o Senhor, que daí nós não vamos atribuir a Deus quando nós não recebemos aquilo que queremos. Nós vamos agradecer a Deus em todo o tempo. Tá ruim, não tá bem, tá acontecendo alguma coisa que não é bacana. E aí você vai pensar, aonde eu errei? Não é aonde Deus deixou de fazer, aonde Deus deixou de me dar, aonde Deus... Não, por quê? Você não está trocando, você não está fazendo... Eu vou à igreja porque eu preciso da semana que vem passar na prova, por isso que eu vou no culto hoje. Hoje eu vou cantar muito, vou adorar muito, vou chorar na presença de Deus, porque na próxima semana eu vou ter um provão para fazer, eu vou ter um trabalho a ser feito e eu preciso da bênção de Deus. Não vamos nem entrar no mérito da barganha, né? Exatamente. Mas nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão fazendo isso. Estão tentando agradar a Deus para que Deus tenha compaixão dele e deu em troca. Mas isso não é servi-lo. Isso não é amá-lo e nem adorá-lo. A nossa vida e o nosso serviço ao Senhor, ela é voluntário, por amor. Independente do que aconteça, bom ou ruim, você tem um relacionamento e você o ama. É isso aí. Pronto. E ponto, como diz outro. Eu amo e acabou. Eu sirvo e acabou. Não tem que dar uma explicação. É uma decisão pessoal. Então, por isso que eu sempre estou falando, é necessário que você tenha a sua própria experiência com Deus. Não viver só da experiência da Thalita, da experiência do professor, da experiência do pai, da mãe, da família. Não, eu decidi isso. Bem jovem, como eu já disse, eu decidi ter uma experiência com Deus. No momento que eu entendi, comecei a ter um relacionamento com Deus pessoal, acabou. Não tenho dúvida de salvação, não tenho dúvida e não vou para a igreja porque tenho uma obrigação. E quando às vezes me coloco em uma obrigação, na primeira oportunidade que eu tenho, eu digo, olha, eu não faço nada obrigado, eu faço voluntário. Eu não tenho que obedecer fulano porque ele é meu superior. É lógico, respeito e obedeço, mas não faço a força. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo a Cristo. Respeito as autoridades que me foram postas, mas eu amo a Cristo. Meu referencial é Cristo. Não me referencio por pessoas, porque pode falhar como eu. Então eu não tenho a minha fé. No momento hoje eu estou triunfando, amanhã eu estou no chão. Porque eu não me espelho, por exemplo, vamos citar aqui, o nosso pastor, eu não me espelho nele. Eu obedeço a ele no que deve ser respeitado, mas eu não me espelho a ele, eu me espelho em Cristo. Porque se ele tiver altos e baixos, eu não vou ter altos e baixos, eu vou permanecer, mesmo que eu tenha meus altos e baixos, mas é meu. Não me referencia ao terceiro, me referencia a Cristo. Então, a nossa fé fundamentada e focada nessa forma, lindo, ancorada em Cristo, lindo, porque daí nós somos
suficiente em Cristo. Não dependemos de terceiro para ser suficiente, para viver uma vida, um relacionamento. Sermos em Cristo. Adoramos a Ele e ponto. Né? Glória a Deus por isso. Bom, para a gente terminar a ideia da graça, eu acabei de lembrar que eu escrevi sobre isso, olha lá. E vou ler, tá? Cristo nos chamou à liberdade. E quando nos colocamos devedores da graça, não somos servos nem de Cristo, nem da graça, mas da nossa própria honra. Ficamos escravos de nós mesmos, querendo provar ao próprio ego que somos dignos da graça, fazendo assim a salvação algo vão. Cristo nos chamou para a liberdade. O grito de está consumado encerra qualquer dívida que possa existir. O Pai Nosso nos ensina a perdoar os nossos devedores assim como fomos perdoados. Se queremos pagar uma dívida da qual fomos perdoados, nós não aceitamos realmente o perdão. Deus espera de nós gratidão voluntária, um ato sincero de amor que não nos leve a servir o nosso ego, mas servir a igreja, que não busque provar dignidade arrogante, mas humildade sincera. O ato de gratidão não deve estar atrelado à dívida, mas sim a reconhecer a graça. Gratidão é um gesto de louvor, não uma obrigatoriedade diante de um débito. Ponto. Acho que a gente pode seguir. Alguém tem alguma dúvida? Não? Que bom, né? Fica sem dúvidas. Bom ficar sem dúvidas. Não sei se é bom ou se é ruim. Vamos para o ponto 3 já então. Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Deus procura verdadeiros adoradores porque muitos se dizem adoradores, mas verdadeiros adoradores não são tantos assim. Pode ler o 3.1, Sam. Não basta ter título. Na passagem de Cristo com a mulher samaritana, ele fez a revelação que Deus procura verdadeiros adoradores, pois muitos têm se intitulado adoradores, e na verdade não o são, pois louvam, choram, clamam e até pregam, mas seu coração estão cheios de dolos, pecados e maldades. O homem engana outro homem, fingindo ser adorador, mas não engana a Deus. É isso aí. Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque existem os falsos. Né? Algo óbvio. E como você identifica o falso adorador? É aquele que está atrás de um título. Viu que agora a gente acabou de achar um terceiro grupo para adoração ali, né? Tem um adorador de verdade que tem a sua adoração firmada em reconhecer a graça, em amar a Deus, em seu relacionamento com Deus. A gente tem aquele adorador que serve a Deus por obrigação, que vai estar se relacionando com Deus pelo serviço. E aí a gente tem o terceiro, que é aquele que adora a Deus, que se faz adorador de Deus para manter um título, para manter uma imagem que ele criou. E agora a gente vai se focar nesse último aí. Eu gosto muito, muito, muito do Asaf Borba. A gente já falou sobre ele aqui, já. Você estava na hora que a gente falou sobre Asaf? Você sabe quem é Asaf Borba? Então, ele compôs a maioria dos hinos que a gente canta aqui no canto congregacional. Ele compôs, sabe aquele Corpo Família? Somos corpo, Asaf Borba. Aquele Jesus em tua, Asaf Borba. Tipo, se alguém tem gabarito para falar sobre adoração, é o cara, né? É o Asaf Borba. Pensa num cara humilde. É ele. Ele poderia se vangloriar pelas composições que ele fez, porque ele tem muitas composições que a gente usa, por exemplo, esse do Jesus em Sua Presença, gravou Aline Barros, Paulo César Baruch já gravou, tanta gente importante já gravou hinos dele, mas mesmo assim a gente, quando vai falar sobre Asaf, tem gente que não lembra dele. E eu ouvi uma entrevista de 2017 que ele estava dando sobre adoração, que ele tinha acabado de lançar o livro dele, Adoração, pela Thomas Nelson, e daí ele estava falando sobre essa ideia de adoração da galera do grupo, da galera do movimento de adoração dele ali, de 70, 80, né, Ademar de Campos, Asaf Borba, para a galera do gospel, do final dos anos 80, anos 90, 2000,
daquele boom gospel, da teologia da prosperidade, essa coisa, né? E aí ele estava comentando sobre isso. E aqui eu vou ler as palavras do Asaf. Trocaram um ser santo por ser feliz. Teve o movimento gospel que se adequara à teologia da prosperidade. Então, muitas vezes a santidade, ser santo demais, impede que você seja feliz. E ser feliz é ser próspero, ter mais dinheiro, mais recurso e ser mais rico. E assim por diante. Então, na verdade, como tudo aquilo que era mais radical para nós do movimento de adoração, ser simples, ser puro, ser santo, ficou muito pequeno perto das grandes coisas que começou a se buscar no que diz respeito à prosperidade. Tá? Isso daí é algo que exemplifica, que expressa bem o que a gente quer entender aqui. Essa galera que tem a adoração como forma de manter a imagem que criou, é baseada nisso, né? Na ideia de você ser próspero, ser feliz, né? A gente tem aquela... A gente vai falar sobre adoração num sentido mais amplo, né? Fora só das músicas, mas a gente vai olhar mesmo que a adoração é você fazer, cantar, música, tá sempre ali junto na adoração. E uma forma da gente ver como a adoração é na sociedade, na igreja, é você vendo as composições que as pessoas cantam. Teve um tempo, de 2000 até 2016, vamos um pouquinho antes, 2000, 2010 ali, que eu via umas composições que não dá pra falar de música gospel, gente. Não dá pra falar de música evangélica, né? Tem aquele hino, o Doce Vingança, sabe? Sabe? É pra poder comprar com a série. É a trilha sonora da série, só pode. Porque aquilo não é música gospel, gente. Aquilo não é. Né? Onde é que tá o Sermão do Monte que diz, né? Ama o seu inimigo. Né? Ela quer ficar ali no palco e dançar na frente dos inimigos dela que vai estar chorando porque não ajudou ela. Gente, aonde que a gente fica então com o final do Salmo 23, que o salmista diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos? Não quer dizer que você está preparando uma mesa na presença dos inimigos para você se vangloriar acima deles, mas é porque os seus inimigos, você quer que eles se tornem seus amigos para eles comerem com você. Né? Quem que você traz à sua mesa? Seus amigos. Então, qual que é a ideia do salmista nesse momento? É que os inimigos não fossem inimigos mais, mas fossem amigos. Mas eu vejo que essa pessoa tirou essa ideia, até pode ser Da série. Não, dessa referência, dizendo assim, ó, eu vou servir uma mesa, eu vou estar comendo, você está olhando e não vai comer. Eu acho que foi essa a ideia. Não. Porque não é impossível, né? Não, perdeu o olho do texto. Eu tô falando mal de mim agora. A ideia... Quando tiver bem, você vai ver. A ideia é que essa pessoa compôs uma letra sem a ideia de adoração. E aí a gente tem letras desse jeito. E aí, tão ruim quanto essas letras com sentido pueril de composição, a gente tem os mantras gospel, né? Que foi um boom em 2000, né? Sabe? Você pega assim uma palavra e vai repete. Tem hinos com poucas palavras que são de composições estrondosas, assim, você vê em tão poucas linhas a pessoa colocando uma poesia e um sentido de relacionamento e adoração gigantesco. Mas tem esses mantras que ficou meio acelera e pisa mesmo. Tem certeza que isso é música gospel? Eu não... nem... Poxa, cara, Kenneth Green, como é que era? Kenneth Green, né? Do Awaken Light. Devia estar se revirando no túmulo se a gente acreditasse nisso. Gente do céu. Mas graças ao bom Deus, eu louvo a Deus porque hoje a gente está começando esse reverdecimento da música gospel, né? Tá levantando de novo composições boas, né? Temos a galera do Projeto Sola, como eu já citei nas indicações ali, né? Ouça o Projeto Sola, tem música muito boa. Pier 49, muito bom.
Tem uma música do Pier 49, a Thalita falou assim, Cauê, ouvi Pier 49, eu ouvi. Mano, eu falei, caraca, como eu nunca pensei nisso. Né? Qual que é o nome daquela música lá do costurar? Não tem mais medo. Tem uma frase, chega uma frase da música que fala, ninguém pode costurar o véu. Tipo, o véu se rasgou, ninguém mais vai costurar o véu. Ou seja, tipo, ninguém mais vai colocar esse impedimento do acesso ao eterno. Tipo assim, Você tá com acesso. É meio que assim, para de ser besta. Você não precisa de nada para poder te levar a adorar a Deus. Não tem mais nada te impedindo. Exato. Por que você tá parado até agora? É tipo isso a letra. Mas é uma palavra mais bonita, né? Uma palavra mais bonita. Então ouçam o Pier 49. Ele tem... E é isso. A adoração, a verdadeira, ela reflete esse relacionamento. E a adoração falsa, ela vai refletir as vontades da pessoa. A vontade da compositora que compôs o Doce Vingança era a vontade dela expressar que, ó, tá vendo? Você que falava que eu tinha um cabelo ruim, que eu era feinha e não cantava nada, agora eu tenho um cabelo lisinho gravado pela Som Livre. É a Som Livre que pegou ela? Eu não vou falar o nome dela pra gente não levar ban. Exatamente. Todo mundo já sabe quem ela é, né? Mas se a gente não falar... Exatamente. Exatamente. Eu posso falar que... Vamos falar? A gente viu o lançamento do CD Doce Vingança. Não, a gente viu antes. Foi um CD antes, quando ela não era... Não é? Quando ela não era... Foi lançado lá na Vila Camargo. Na Vila Camargo. Sabe a congregação nossa ali da Vila Camargo? Então, ela ainda tinha o cabelo encaracolado. O cabelo dela é igual ao meu. Era? Viu? O cabelo dela era um manto, né? Era um manto, assim. Agora o cabelo dela é um véu. Mais bonitinho. Mas não melhorou a composição. Eu não acompanho muito a compositora mais. Tomara a Deus que ela tenha achado uma Bíblia pelo caminho para poder dar uma batida nas letras dela. Talvez, né? Vai que... Mas é isso. Não vamos nem falar sobre os erros de composições, né? Que tem alguns compositores bons que acabam dando erro, né, de composição. Por exemplo, o Anderson Freire. Eu vou falar o nome dele porque ele é bom, tá? O Anderson Freire tem uma composição dele que tem um erro teológico na composição. Mas é pequeno. Na verdade, a maioria das músicas dele ele compôs. Eu dei uma olhada, acho que aquela lá é dele mesmo. Aquela lá é dele. Tem um erro pequeno ali, né? Um erro que você não bate, às vezes você sem prestar atenção, acaba caindo ali. Então foi um erro muito pequeno. A gente tem várias composições boas dele, a gente vê um relacionamento grande ali, né? Vamos crer que o Anderson Freire tem um relacionamento grande, um relacionamento bom, e esse relacionamento acaba tendo essas composições bacanas, né? Por que a gente tem, por exemplo, o pastor Davi, volta e meia fala que os hinos da época dele eram melhores? É porque a galera da época dele compunha as letras embasada no relacionamento que eles tinham, e o relacionamento que eles tinham era de experiência, era um relacionamento de amor mesmo, e eles não tinham essa ideia da teologia do eu quero ser feliz acima de tudo, né? Porque tem uns hinos aí que parece que a ideia, o importante é ser feliz e não ser santo, tá, gente? Quem disse faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, não foi Cristo. Foi Aleister Crowley, o bruxo. Tá, gente? Ou tipo assim, tudo te darei se prostado me adorares. Foi o capeta. Não é? Eu fiz essa piada uma vez, cara, e deu certo, eu excluí. Eu fiz isso. Não, tudo, Deus vai te dar tudo, se você prostado adorar a Deus. Eu fiz isso. Teve uma época, quando eu tinha 15, 16 anos, eu era CDC de uma página no Facebook. E eu tinha uma própria página minha. CDC, criador de conteúdo. Eu não era o dono da página, eu era um dos... Aí eu peguei e fiz assim um postzinho, né? Coloquei aquele, né, a mãozinha assim, aquele bem post gospel genérico, né? Aí eu coloquei assim, tudo te darei se brotado me adorares. Aí eu coloquei na legenda, né, quem crê diz amém. E a galera diz amém, mano. Véi, eu fiz na maldade, eu fui um garoto mal fazendo aqui. Você pediu perdão pra Deus depois. Ah, Deus deve ter rido. Certeza que ele deve ter rido da cara dessa galera.
Mas o pessoal não vai atrás, não tem um relacionamento. Quer ver? Como que você faz? A gente falou agora bastante sobre o relacionamento com Deus. Como você faz para ter um relacionamento com Deus? Um momento de devoção. Vamos voltar para a devoção individual. E como que você faz um momento de devoção? Vamos... O que é isso? Não lê aqui de baixo. Tá com spoiler, vai lá. O que é isso? É a Bíblia. E o que a Bíblia é? É revelação da vontade de Deus, de quem é Deus. Se você quer uma revelação do que Deus quer, de quem Deus é, mergulha na Bíblia. Ela vai te revelar quem Ele é, o que Ele quer. Tá? A gente teve a segunda aula aqui, que hoje era para ser a segunda aula, mas a gente deu a primeira aula porque a gente é Brook Ruler, tá ligado? A segunda aula ia ser sobre Josué, né? E qual que é a chamada aqui, né? Deus reconhece um adorador. A chamada de Josué, a gente tem ali no capítulo 1 do livro de Josué, vai muito na ideia do ser valente, guarda essa palavra, né? Vamos pegar lá Josué, vocês sabem onde é que está na Bíblia Josué, gente? A gente tem o quê? Mais 5 minutos? Dá mais tempo, Jesus, dá mais tempo. 7 minutos. Eu já fiz 20. Né? Isso. Ó, eu vou ler aqui a chamada de Josué, tá? Deus animando Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, veio o servo do Senhor que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar é planta do vosso pé. Vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes dela, medite dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo para onde quer que andares. Li meio rápido, mas é porque a gente está querendo comer tempo. Prestou atenção aqui no texto? Morreu Moisés. Deus chega assim para Josué e fala assim: ó, teu pai já era. Passou o tempo do teu pai, passou o tempo de Moisés. É o teu tempo agora. Esforça-te, tem bom ânimo. Não é mais tempo de você olhar para o Deus de Moisés. Não é mais tempo de você olhar para o Deus dos seus pais. É o teu Deus, é o teu tempo. O que Moisés fez, o que os seus pais fizeram, o que Paulo Leivas Macalão fez, o que o pastor João do Monte fez, o que os nossos antecessores fizeram, está no passado. A gente tem que fazer história nova, experiências novas. E qual que é o conselho de Deus para que Josué tenha esse sucesso? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha um relacionamento, medite nela de dia e de noite, devoção. Como que você faz um momento de devoção? No ano passado, um
Eu falei isso no começo da aula passada, vamos falar de novo. No ano passado, um garoto chegou pra mim, mandou no WhatsApp, falou assim: Cauê, não sei ler a Bíblia, não sei como é que faz isso, e eu durmo quando eu tô lendo. Aí eu falei: faz um momento de devoção, ora um pouquinho ali, e lê a Bíblia, tenta entender, medita no livro. Aquele, né, genérico. Mas aí Deus incomoda a gente a fazer o que Ele quer, né? E aí Deus me incomodou a fazer o devocional com Ele. E aí eu fiz o devocional com Ele do livro de João. Aí eu passava o texto, assim como eu fiz no devocional desse ano, no devocional de Páscoa, né? Passa o texto, aí uma explicação do texto e um motivo de oração. Aí passa o texto, uma explicação, né? Uma explicaçãozinha do texto e um motivo de oração. É assim que eu faço a minha devoção. Se você achar um outro jeito de fazer, amém. Mas a ideia da devoção, a ideia de você fazer essa devoção com Deus é você ter a ideia de que você está parando para entender, ler o texto, não por ler um texto, mas para poder entender o que ele vai falar com você. Aí depois que você leu esse texto, você vai entender as minúcias que Deus está querendo se relacionar com você. Tudo isso numa ideia, num momento de adoração ali. E aí depois você ora. Faz isso, mas não por serviço. Tenta colocar como estilo de vida seu. Você só vai ter relacionamento com Deus se você se colocar a isso. Se você escolher isso. É que nem o pastor falou sobre o casamento, né? Eu só tenho relacionamento com a minha esposa porque a gente tem essa vontade de um estar relacionado com o outro, né? Ela é uma pessoa difícil? É uma pessoa difícil, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa difícil também, né? Fazer o que? A Thalita me conhece. Mas a gente tem essa vontade de estar um com um outro. Você só tem relacionamento com uma pessoa se você tem essa vontade de estar com a outra pessoa, não é, Denise? Você só tem relacionamento com a outra pessoa se você está com essa vontade de estar com ela. Você só vai ter relacionamento com Deus se você quiser encontrá-lo. Se você tiver essa escolha de encontrá-lo, de buscá-lo. E como é que você faz para buscá-lo? Oração, gente. Leitura da Bíblia. Poxa, mas eu não sei orar. Ora a Deus pedindo que Ele te ensine. Mas eu não quero orar. Ora a Deus contando que você não quer. Né? Tem um pregador bem pouco conhecido, né? O Charles Spurgeon. Bem pouco conhecido. Tem uma pregação dele, um texto da pregação. É claro que não tem como ouvir pregação do Charles Spurgeon, né? Tá, gente? Que não tinha televisão, gravação na época dele. Mas os textos das pregações dele, a gente tem bastante textos disponíveis. Tem uma pregação dele, um sermão dele, que é a oração mais curta de Pedro, o nome. É só soco na cabeça, cara. É de quebrar o negócio. E uma das partes que ele coloca ali é: se você não sabe orar, peça a Deus que te ensine. Se você não quer orar, fala que você não quer. Mas ore. Ore como se isso dependesse da sua vida, porque realmente depende. Tá? E tem uma citação que ele faz assim: não ore com palavras difíceis, com floreios abertos, como quem está querendo conquistar alguma coisa. Ore como que se você está dizendo realmente seja o que você quer dizer. Tá? Parece que a gente tem umas pessoas que quando pega o microfone recebe a unção do Batman, da máscara do Batman. Não, eu tava assistindo Batman com a Ana Júlia esse tempo, o desenho. Aí você vê assim o Bruce Wayne falando, né? E ó, dei spoiler, o Bruce Wayne é o Batman. Desculpa, gente, ninguém sabia. Mas o Bruce Wayne falando assim, totalmente normal ali, beleza, não sei o que. Aí coloca a máscara e vira outra coisa. Ele vira o lado negro, ele vira a escuridão. E começa a falar impostado. Parece essa a coisa que acontece com algumas pessoas aqui, né? Quando ela tá no normal, relacionando com os amigos, fala: oi, tudo bom? Como é que você tá? Tal, aí chega pra falar, né? Pra orar: excelso Deus, todo-poderoso, aleluia. Uma vez eu ouvi um cara falando que Deus era inoxidável. Mano, ele tava orando ali, ele falou assim: ó Senhor, excelso, inoxidável. Gente do céu, ele sabe o que significa essa palavra? O que significa inoxidável? Ele não se oxida.
Não oxida. Deus é um metal que não oxida. Deus é ouro, aleluia. Você entendeu? Né? É na entrelinha. A ideia de você adorar também, a gente coloca pro clamor, pra adoração, pra oração, é tudo uma mesma coisa, né? É tudo faz parte de um mesmo grupo. Que você adore a Deus pelo que você tem em você mesmo, né? Não vai fazer pelo que o outro faz, não vai repetir as coisas que o outro faz. É a sua experiência. E nem pra ninguém ver. E não para ninguém ver, tá? Qual que é o conselho de Cristo para como que você deve orar? Né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Tá? É isso. E também tem um quê nesse texto, né? A palavra que Cristo vai usar nesse texto para quarto secreto é o tameion. Comumente nas casas da Palestina não havia portas com tranca, né? Porque a hospitalidade é um conceito muito forte na Palestina, ainda hoje é. Então, se chega um forasteiro, um visitante para sua casa, é bom que as portas estejam abertas para que ele entre, né? Isso é algo muito, muito forte na cultura deles. Mas um quarto tinha tranca, era o tameion, era a despensa, né? Onde você guardava ferramenta de trabalho, comida, essas coisas, né? Especiarias, tal. Era um quarto que você guardava baguncinha, tá? Se a gente fosse colocar pro português popular hoje, sabe aquele quarto da bagunça? Aquele escritório que nunca foi escritório? Né? Que tem caixa disso, caixa daquilo, aquela sua baguncinha? Tá? A gente colocando isso numa analogia pra pessoa, esse tameion, esse quarto com tranca, é o seu secreto aqui, esses centímetros cúbicos de privacidade que você tem, porque hoje em dia a gente não tem mais privacidade, né? O Facebook sabe até teu tipo sanguíneo. Eu não sei. E você não sabe. Né? Mas nesses centímetros cúbicos de secreto aqui, você tem essa tranquinha, é nesse lugar que Deus quer que você comece o relacionamento com Ele. No seu secreto. Você é o templo, então o teu quarto secreto é esse. A sua devoção não tem que ser 15 minutos que eu uso para fazer a devoção. É diário. Eu acho muito... Tem gente que fala, mas ter Bíblia no celular não é bacana, né? Não é legal, eu prefiro Bíblia física. Eu também prefiro Bíblia física, tá? Quem quiser me dar de presente, eu tô querendo a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Eu prefiro Bíblia física. Mas eu gosto muito dos aplicativos de Bíblia, porque dá para você levar a qualquer lugar. Se tiver afim de pegar, assim, eu quero ler tal, você pega que tá ali. Porque não é algo que você precisa de uma ordem para que aconteça, que você precisa de um lugar para que aconteça, que você precisa de um momento para que aconteça. Acontece. A adoração é parte do seu dia ali. Você tem ela no seu estilo de vida, tá? Então vamos recapitular o que a gente fez até aqui. A gente entendeu que a adoração não é serviço, é uma expressão de relacionamento. Quando você adora individual, é a sua expressão própria do seu relacionamento com o seu Deus, não o Deus dos seus pais. Você expressa esse relacionamento. E na adoração coletiva, é todos aqueles que entenderam, assim como você, que a adoração é uma expressão de relacionamento e vocês se amam como irmãos, né? Eu amo, ela é minha irmã, mas ele também é. Ela é de sangue, mas ele é por Cristo. Todos nós somos irmãos. E esse amor ao próximo, esse amor a Deus nos une. E na nossa união, nós adoramos a Deus. Nós levantamos a Deus. Tá ok? Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque existem os falsos adoradores, né? A compositora da Divina Vingança, lá da Doce Vingança, é uma que fez a forma dela em cima desse status de adorador. Isso é algo errado, não pode, tá? E como é que você faz, como é que você consegue esse relacionamento com Deus? Guardando a lei desse Deus, guardando a palavra desse Deus em ti, indo
até Ele, buscando ter relacionamento com Ele. Você só vai ter relacionamento com Ele se você buscar ter relacionamento com Ele. Tá ok? Pastor, tem algumas considerações finais? Ou partimos? Tá ótimo. Partimos? A ideia tá correta. É isso aí. Bom, vamos terminar já. Thaís, você tem alguma dica de hino para cantar? Não.